E aí, quebradores de teclado, jogadores de controle na parede, tudo certo com vocês? Eu sou o Cabra Motorizado e é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui as Lost Medias de Counter-Strike. Eu separei 5 Lost Medias que foram que eu achei mais interessantes para trazer para vocês aqui. Lembrando que na descrição desse vídeo eu vou deixar para vocês as fontes para qual eu achei essas Lost Medias. Algumas foi bem demoradinho de achar porque eu tive que pesquisar muito. Mas eu trouxe aqui 5 bem interessantes que eu achei que vale a pena mencionar. Agora chega de enrolação e vamos lá. Counter-Strike Neo. Counter-Strike Neo é um dos capítulos mais bizarros e cults da franquia. Ele foi lançado em 2013, ele foi uma versão oficial do Counter-Strike em uma parceria com a Namco e a Valve e a Turtle Rock Studios. Ele foi exclusivamente lançado para arcade só no Japão, ele não teve outras versões estrangeiras desse jogo. O que torna ele uma Lost Media é que não é o fato dele ter sumido, é que foi uma dificuldade enorme ter preservado ele fora do hardware original. Porque o jogo rodava numa placa Namco System 246, que era basicamente um hardware de PlayStation 2, equivalente ao hardware de PlayStation 2, dentro de uma cabine de arcade. Os jogadores usavam um teclado e mouse especiais adaptados para o arcade. O jogo tinha um sistema de login com cartões magnéticos para salvar o processo e o ranking do jogador. Status: o jogo está atualmente encontrado. Se você pesquisar no Google, você vai achar um port dele para PC e alguns mods que recriam o jogo dentro do CS 1.6. CS 1.4 foi lançado em abril de 2002. Ele foi rapidamente substituído pelo CS 1.5 após 2 meses, em junho de 2002. Como a comunidade na época migrava em massa para a versão mais estável de jogos como Far Cry, Quake, entre outros, os arquivos de instalação do 1.4 foram deletados de quase todos os mirrors, sites de download da época. O que mudou foi a versão que introduziu o anti-cheat oficial da Valve, que é o VEC. E o conceito de pular e atirar tem uma penalidade enorme de precisão. Existem relatos de uma build beta da 1.4 que continha recursos que nunca chegaram à versão final ou a um CS 1.5. Alguns jogadores antigos juravam que certas animações de carregamento e os modelos de faca eram ligeiramente diferentes nessa transição. Mas como quase ninguém gravava a tela em 2002, não existem provas em vídeo de alta qualidade do jogo. Status: o jogo está parcialmente encontrado porque existem alguns vídeos na internet desse jogo e existe uma versão beta bem antiga que foi encontrada desse jogo, mas a versão final continua perdida. CS Ken Bunk. Antes de eu falar sobre, eu queria dar os créditos ao Mustar Animus. Por conta dele eu não teria encontrado sobre essa Lost Media, não teria nem a informação sobre ela. Eu vou deixar o TikTok dele na descrição para vocês darem uma olhada no vídeo que ele fez sobre o Ken Bunk. Tá. Se o CS Neo é o lado exótico e o CS 1.6 é o lado técnico, o CS Bunk é o puro suco do folclore das lendas urbanas de Counter-Strike. Existiu uma lenda de que ele era um mapa misterioso da época beta do jogo, frequentemente citado em listas de mapas perdidos que poucos realmente jogaram. Foi desenvolvido por um mapper chamado Gunner para os servidores, para as versões iniciais do mod. Por volta do beta 4.0 ou 5.0, em 1999/2000, o mapa se passava em uma instalação militar subterrânea coberta de neve. O objetivo era o clássico resgate de reféns, como diz o nome, CS_Ken Bunk. Ele era conhecido por ser extremamente escuro, labiríntico e por ter um uso de texturas de neve que na época eram bem pesadas para os PCs comuns. Ele teve o download disponibilizado no site The Wall e Half-Life, mas os links de download para esse mapa estão quebrados. Pessoas que fazem parte de fóruns de Lost Media ou de fóruns de jogos da Valve tentam encontrar esse mapa e até o momento que eu tô gravando esse vídeo o mapa não foi encontrado. Status: perdido. Infelizmente o mapa tá perdido pelos motivos que eu citei, até então não foi achado. Terrorist Intro Video. Agora a gente chegou numa parte mais, assim, subterrânea do nosso iceberg de Lost Medias. O Terrorist Intro Video é um dos santos grais da arqueologia de Counter-Strike. Olha que palavra bonita. Ele representa uma época que o CS ainda não era o gigante da Valve, não era um dos jogos mais jogados de todos os tempos, mas sim um mod experimental de Half-Life, porque pra quem não sabe, Counter-Strike começou apenas como um mod de Half-Life, tentando encontrar sua identidade visual. Nos primeiros anos da beta, por volta de 99 ou 2000, os criadores originais, que eram o Min Guzman e o Diz Cliff, queriam que o jogo tivesse uma apresentação mais profissional, assim como o Team Fortress, assim como nos jogos de estratégia da época, como Command e Conquer. Havia um vídeo de introdução para cada facção ao iniciar o jogo ou escolher o lado, os terroristas e os contra-terroristas. O vídeo mostraria os terroristas em uma operação, possivelmente plantando uma bomba ou preparando uma emboscada diferente do estilo limpo do CS atual.
o crime era muito mais sombrio e cru. Ele se tornou perdido porque na época da CS Beta era muito difícil preservar arquivos, então muito conteúdo daquela época foi perdido. Status: completamente perdido, não tem um resquício dessa coisa encontrada. Só algumas falácias, tanto que muita gente acha que ele nem existiu, mas ele existiu de verdade, tem comprovação. Agora vamos para o último, CS-DS. O Counter-Strike para Nintendo DS é um dos casos mais fascinantes do que o que poderia ter sido. Não se trata de um mod de fã, mas de um protótipo técnico real que circulou nos bastidores da indústria em meados de 2005. A Turtle Rock Studios, que desenvolveu Counter-Strike e depois mais tarde desenvolveu o grande Left 4 Dead, queria provar para a Valve e para a Nintendo que o DS era capaz de rodar um shooter 3D competitivo. O objetivo era criar uma versão portátil de Counter-Strike que aproveitasse a tela do toque para mirar, o que na época era uma inovação absoluta para o FPS em portáteis. A build, eles chegaram a construir uma demonstração funcional com o mapa de Dust 2 e modelos de personagens simplificados. Ele foi perdido pelo fato de que ele nunca viu a luz do dia, ele só ficou no papel e na beta, ele nunca saiu. Isso fica apenas por boatos e confirmações da Valve e da Turtle Rock que existem várias recriações dessa suposta versão, mas até lá podemos dar como completamente perdida. Status: depois eu dei uma pesquisada sobre, pelo que eu entendi, podemos dar isso como parcialmente perdido, por causa que existem vestígios de uma versão alpha desse Counter-Strike DS e também existem recriações desse Counter-Strike DS pelo GitHub, por vários sites de jogos indie. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Siga o Sorocaba, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e comenta. Eu vou deixar na descrição a conta do... deixa eu ver qual era o nome do cara. Eu vou deixar na descrição a conta do Mustar Anonymous no TikTok, porque foi ele que me forneceu a informação do CS Can Bank. Fora também pelo fato de que ele deu uma grande ajuda para achar as informações desse mapa, como eu mesmo disse. E as informações do vídeo eu vou deixar na descrição, para caso alguém queira dar uma pesquisada melhor. Algumas das informações desse vídeo eu tive que tirar do Gemini, que é uma inteligência artificial muito boa para pesquisa, mas o resto tudo de coisas do vídeo eu tirei de fóruns, eu tirei do Reddit e de outras plataformas também. Mas enfim, adeus.